Qual é o seu maior medo? Qual é? Fala aí alguns. O que te dá medo? Barata? Borboleta. Borboleta. O que mais? Fim do semestre. O quê? TCC. Idade. Ah, universidade. Velocidade. Tá bom. Velocidade. Tá bom? Então, eu fiz uma pesquisa de quais são os 10 maiores medos das pessoas. Aquelas coisas que te deixam, sabe? Meu Deus! Que medo? Os 10 maiores medos das pessoas em geral. Claro, tem várias listas diferentes. Mas eu peguei uma dessas listas para mostrar para vocês. Primeiro medo, que deixa qualquer um apavorado, eu tenho certeza. Ainda que vocês vão falar que não. É o medo de dentista. Se você já tirou o siso, você sabe o que é esse medo. Segundo medo, segundo essa lista que eu pesquisei, é o medo de cachorro. Ó, sério. Se você andar na USP, você vai saber o que eu tô te falando. Tem várias pessoas aqui que já foram mordidas por cachorros. Sério, eles são selvagens, são assassinos. Eu já. Faz tempo que o cachorro não é mais o melhor amigo do homem. A gente sabe que é o Netflix agora. Terceiro medo é o medo de avião. Eu tenho muito medo de avião. Depois, o medo de raio. Medo do escuro. Todo mundo, quando era criança, já saiu correndo no corredor pra ir lá acender a luz. Porque tem medo do escuro. Medo de altura. Quem é que tem medo de altura? Medo de falar em público. De vir aqui na frente. Alguns têm medo de ficar preso em um lugar, no elevador, por exemplo. O medo de aranhas. Esse é um medo real. Freitas tem medo. E por último, o medo de cobra. Não? Medo de cobra, alguém? Sim. Então vocês não vão ter medo daquelas que estão ali no fundo da sala, né? Ótimo. Mas interessantemente, enfim, tem várias listas para enumerar os maiores medos das pessoas, mas interessantemente, em nenhuma dessas listas aparece aquilo que a gente deveria mais ter medo. Em tudo. Entre todos esses que eu citei. Em nenhuma dessas listas aparece. E só de falar o que é isso, você deveria estar apavorado, aterrorizado, só de ouvir o nome dessa coisa. Se juntar todas essas 10 que eu falei, e ainda outras que você pode imaginar aqui, tipo palhaço, outras coisas que dão muito medo, esse medo supera todos de longe, de longe. Ainda somando todos os outros medos que você possa ter. Ainda TCC, ainda universidade, ainda velocidade, como vocês falaram. Esse medo é aterrorizante, é assustador só de pensar nele. Como eu falei, mas curiosamente nenhuma das listas fala sobre isso. Mas é por isso que hoje, essa manhã, a gente vai falar sobre o maior medo real que existe, que é o medo de Deus. Qual deveria ser o item número 1 na lista de cada um de nós aqui? Deveria ser Deus. O medo de Deus. Ou como a Bíblia chama, o temor de Deus. Mas em geral as pessoas não temem muito isso, não é? Por isso que Deus não aparece nas listas. Mas hoje eu espero que depois desse sermão, o temor de Deus, o medo de Deus, passe a ser o item número 1 na sua lista. O título da nossa aula hoje é O Temor de Deus. E eu me pergunto, se mesmo nós que estamos aqui nessa sala, será que a gente realmente teme Deus? Será que você realmente tem medo de Deus? Eu vou mostrar por que você deveria ter. Vamos lá em Lucas 23, 32. Vamos lá.
Lucas 23, 32 diz: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem crucificados, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando. As autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que passagem extraordinária. É interessante ver como esse trecho que a gente leu começa. Fala que haviam 2 homens que seriam executados junto com Jesus. A gente sabe a história. 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. Jesus no centro. Eles 3 dependurados na cruz. Eu lembro, isso me faz lembrar muito, é interessante ver como todos os 4 evangelhos, aliás, os 3 evangelhos sinóticos, eles enfatizam muito claramente que havia um criminoso à esquerda e um à direita de Jesus na cruz. Agora, por que isso? Vocês devem lembrar, um pouco antes de Jesus ser crucificado, a mãe de João e Tiago indo até ele, falando: Jesus, Jesus, por favor, eu quero te fazer um pedido. Ele fala: o que é? Então é bom sempre a gente falar sim, você perguntar o que é que a pessoa quer. Não fala sim logo de cara. Jesus perguntou: o que você quer? Ela: por favor, Jesus, por favor, eu tenho um pedido para te fazer. Que um dos meus filhos fique à sua esquerda e o meu outro filho fique à sua direita, quando você estiver na sua glória. Você lembra o que Jesus fala para ela? Não cabe a mim escolher quem vai ficar à minha esquerda e quem vai ficar à minha direita, mas cabe ao Pai, só Ele sabe quem vai estar comigo à esquerda e à minha direita na minha glória. E quem são as pessoas que ficaram à direita e à esquerda de Jesus na glória dele? Foram os 2 criminosos. Foram os 2 que foram crucificados com ele. Então quem vai estar na glória de Jesus ao lado dele um dia? Aqueles que forem crucificados também, se assim nós desejarmos. Então olha que interessante. Mas se você pensar bem, é uma cena terrível. A cruz era um instrumento de tortura naquele tempo, de execução, de morte. Então, fizeram alguns rankings para saber quais eram os instrumentos de tortura mais terríveis na história. E a cruz sempre está no top 5 deles. Porque é uma morte muito lenta, muito dolorosa, muito sofrida. As pessoas podiam ficar não só horas, mas dias pendurados numa cruz, sofrendo, não só pela dor dos pregos nas mãos, mas por asfixia. Normalmente as pessoas, elas apanhavam muito, elas eram torturadas antes mesmo de ir na cruz. E Jesus ainda mais, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Mas assim como Jesus teve que carregar a cruz dele até o Calvário, os outros ladrões, era um costume da época, também tinham que fazer isso. E olha essa cena, não só o momento da crucificação, mas olha o lugar, Calvário é um dos nomes. Mas se você pegar no aramaico, chama Gólgota, ou no grego, caveira. Era um lugar que chamava literalmente caveira. Imagina essa cena. E depois da crucificação, os relatos dizem que houve trevas por 3 horas. Assim que Jesus morreu e entregou o Espírito, houve trevas do meio-dia
às 3 da tarde, em pleno Oriente Médio, houve trevas. A Bíblia relata um centurião que após ver Jesus bradar e entregar o Espírito, e ver um terremoto naquele lugar, olhar para a cruz e falar, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Tenta imaginar essa cena. E claro, o lugar chamava Caveira, porque os ladrões, as pessoas condenadas à execução na cruz, elas geralmente eram crucificadas nesse lugar, em Jerusalém, que ficava no topo de uma colina. E essa colina tinha forma de uma caveira. Que lugar tenebroso. Imagina isso. Para mostrar, na verdade, para ilustrar a realidade espiritual do povo de Israel. Para ilustrar a realidade espiritual do povo de hoje ainda. Mas também daqueles 2 ladrões que estavam sendo condenados, como um deles mesmo diz, justamente pelo crime deles. Hoje eu queria que a gente estudasse um pouco mais sobre esses 2 ladrões, para entender o temor de Deus. A gente vai estudar primeiro o que não tinha temor, e depois a gente vai estudar o que sim tinha temor, para entender mais sobre esse assunto na Bíblia. Mas de antemão, eu queria que a gente notasse o seguinte: 2 ladrões, a mesma sentença, o mesmo crime, as mesmas circunstâncias, mas respostas completamente diferentes. A cruz de Cristo. E por quê? Por uma simples razão. Um ladrão não temia Deus. O outro ladrão, sim, temia Deus. Você vê como o temor de Deus pode fazer toda a diferença na sua salvação. Então, é isso que a gente vai estudar hoje, o temor de Deus. E esse ladrão que temia Deus, ele olha para o outro que insultava Jesus. E ele faz uma pergunta bem simples. Ele fala, você não teme a Deus? Você não teme a Deus, nem estando sobre as mesmas, sobre a mesma sentença? Você não teme a Deus? Para entender o primeiro ladrão que não temia a Deus, esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Você não teme a Deus? É a pergunta que eu queria fazer essa manhã pra gente. E é o nosso primeiro ponto também. Você não teme a Deus? Vamos lá comigo em Hebreus, em Mateus antes. Mateus 12. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Olá, Mateus 12. A gente vai para o nosso primeiro ponto. Mateus 12, 31. A gente vê esse ladrão insultando Jesus. E eu perguntei, nossa, do que ele insultava Jesus? Se você ler, lá fala que o insulto dele foi esse. Se você é o Cristo, salve-se a si mesmo e salve a nós. Eu me perguntei, cara, que tipo de insulto é esse? Tipo, na minha época de colégio, o insulto era falar da mãe. É tipo, fala da minha mãe. Qualquer coisa assim é o maior insulto de todos. Mas a gente vai ver na Bíblia qual é o maior insulto para Deus. O maior insulto de todos. Mais que falar da mãe. Nunca fala da mãe, tá bom? Especialmente da mãe. Tá bom, mãe? Vamos lá em Mateus 12, versículo 31. Fala assim: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Por que a gente está lendo essa passagem? Para falar de insulto. Porque a palavra blasfêmia, ela significa insulto. Jesus está falando isso. É uma escritura muito enigmática, que eu acredito que muitos de nós já ouviu em algum momento, mas é difícil entender ela. Porque Jesus diz assim, qualquer pecado e qualquer blasfêmia será perdoado, a não ser uma, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, quem insultar o Espírito Santo, jamais será perdoado, nem nessa era, nem da era que há de vir. É algo terrível isso.
A gente precisa entender, afinal, o que significa blasfemar, o que significa insultar o Espírito Santo. Hebreus 10 responde. Vamos lá comigo. E com isso a gente vai entender melhor o pecado daquele ladrão que não temia Deus. Muito bom, Fini. Vamos lá, Vi. Hebreus 10, 26. Fala assim: irmãos, atentem bem para essa passagem. É uma das passagens que me dá mais temor em toda a Bíblia. Sério, quando eu leio essa passagem, eu começo a suar frio. É aterrorizante o que a gente vai ler. Mas é bom ter temor de Deus. A gente vai saber por que hoje, tá bom? Então, Hebreus 10, versículo 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa escritura se aplica a nós, discípulos. A Bíblia aqui diz, o autor de Hebreus, que se a gente peca deliberadamente, se a gente volta a pecar antes como a gente pecava no mundo, sem limites, sendo escravos do pecado, quando o pecado não é mais exceção na sua vida, ele se torna deliberado. E se você volta a pecar assim como discípulo, já não resta sacrifício pelo pecado. Já não resta sacrifício. A única expectativa que você pode ter, segundo o que diz aqui, é uma terrível expectativa de juízo e de fogo, que consumirá, olha o que fala, os inimigos de Deus. Essa passagem descreve alguém que cai da fé. Porque alguém que cai da fé, nada mais é que alguém que peca deliberadamente. É alguém que já não vive mais como um discípulo. E para essa pessoa, olha só, que um dia foram nossos irmãos e irmãs em Cristo, agora a Bíblia chama eles de inimigos de Deus. Que terrível. Isso me assusta. Isso me dá medo, me enche de temor. E eu espero que para você também. Se a gente continuar lendo, olha o que fala. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, você pode pensar assim: ah, você está sendo muito forte aqui. Porque o Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento tem Jesus, tem a graça de Deus. Porque Jesus morreu na cruz. Deus talvez era assim no Antigo, né? É isso que está falando aqui agora. Que no Antigo, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, as pessoas morriam sem misericórdia. Por quê? Não é que Deus não tinha misericórdia, é que Deus sempre foi um Deus justo. Ele sempre odiou o pecado. E no Antigo Testamento isso era mais visível, por quê? Porque as pessoas morriam fisicamente. Mas pior do que isso é morrer espiritualmente. E olha o que o autor aqui fala de Hebreus. Então, versículo 28 de novo. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Uau! Lembra aquela imagem de Deus justo que a gente tem no Antigo Testamento? De Deus que castiga, que pune, que não tolera pecado. Esse não é só o Deus do Antigo, esse é o Deus do Novo Testamento. E ainda mais. É isso que o autor de Hebreus fala. Se antes no Antigo Testamento, as pessoas que pecavam deliberadamente, esse é o contexto, lembra? Não é só pecado, é pecado deliberado. As pessoas que pecavam deliberadamente, elas morriam sem misericórdia. Aqui fala, com mais rigor, vocês acham que merecem, quanto mais castigo, vocês acham que merecem as pessoas que pecam agora, tendo conhecimento de Jesus, que profanaram o sangue da aliança, que insultaram o Espírito da graça. Do que ele está falando aqui? Da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então lembra que blasfêmia é insulto?
Então, insultar, blasfemar o Espírito Santo é insultar o Espírito Santo. Aqui o autor de Hebreus diz que em que momento a gente insulta o Espírito Santo? Quando a gente peca deliberadamente. Deliberadamente. E aqui ele diz que não resta mais sacrifício pelos pecados, tão somente uma terrível expectativa de juízo. Vamos continuar lendo ainda. Hebreus 10, versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se existe algum pecado deliberado na sua vida hoje, isso é algo terrível. Terrível. Como eu falei, blasfêmia é insulto. E qual é o insulto contra o Espírito Santo? É o pecado deliberado. Entenda isso, Jesus falou, nenhum pecado é imperdoável. É o que ele falou lá em Mateus, quando a gente leu. A não ser um, pecado contra o Espírito Santo. Então, como que a gente entende as duas coisas juntos? Exatamente como Jesus disse, nenhum pecado é imperdoável. Mas a verdade é que todos os pecados são imperdoáveis. Então são duas verdades ao mesmo tempo. Nenhum pecado que você se arrependa é imperdoável. Agora, qualquer pecado que você não se arrependa é imperdoável. Às vezes a gente pensa nesses pecados piores. Ah não, mas eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nenhum mal, sou uma boa pessoa. Eu já vi muitas pessoas caírem na fé, olha isso, por algo que você pode pensar que é ridículo. Por preguiça. Por não ser capaz, na verdade não ser capaz, não querer acordar cedo para ter o seu tempo com Deus. Para ter o seu tempo de oração, o seu tempo de ler a Bíblia. Mas isso pode ser um pecado deliberado na sua vida hoje. Se você não se arrepender, como diz aqui, que terrível expectativa te espera. Eu já vi pessoas que querem da fé por dinheiro. Por dinheiro. Não só em termos de ofertas, mas pessoas que não tiveram o coração certo diante de Deus em relação à conferência, em relação aos retiros. Não, eu quero ir, eu não tenho dinheiro, eu não quero pagar. Isso se torna uma idolatria ao dinheiro na sua vida. Isso se torna um pecado deliberado. Pessoas que caíram por relacionamentos fora do reino. O reino de Deus é tão incrível. Por quê? Porque nós temos discípulos e discípulas que amam a Deus verdadeiramente. Que terrível, terrível é ser excluído da graça de Deus por idolatria a uma pessoa. Que terrível. Isso já aconteceu algumas vezes. Pessoas que saem do reino por mentira. Olha isso. Por não ter a coragem de falar a verdade. Seja no trabalho, seja no discipulado, seja onde for. Pessoas que caem na fé por pecado sexual. Talvez você pense, nossa, mas não é um pecado tão grave assim, porque antes, na minha vida passada, eu pecava sexualmente todo dia. Não importa como era antes, isso não é um parâmetro. Entende? Então, o pecado sexual, a impureza sexual, pornografia, masturbação, pode te tirar do reino. Pode te tirar da graça. Então, o que a gente percebe com isso? Que, na verdade, o que importa não é o nome do pecado. Não é isso que importa. O que importa, a pergunta não é qual é o seu pecado hoje. Qual é o nome do seu pecado hoje? A pergunta é, você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Se você tem a dificuldade de acordar tarde, não importa qual é a sua dificuldade. A pergunta é, você não teme a Deus? Ainda que você está com dificuldade financeira agora, talvez. Mas se você não tem ofertado a Deus, não a igreja, a Deus. A nossa oferta é para Deus. A minha pergunta é, você não teme a Deus? Se você fala com homens, com mulheres, se relaciona com pessoas fora do reino, a minha pergunta é, você não teme a Deus? Ou se você mente no trabalho, se você mente para o seu chefe, se você mente no discipulado, a minha pergunta é, você não teme a Deus? Ou se você, ainda como discípulo, cai semanalmente, mensalmente em masturbação,
Você não teme a Deus? Esse é o ponto. Se você está estudando a Bíblia por 2 semanas, por 2 meses, por 2 anos, por que você não se arrependeu ainda? Por que você não tomou as decisões que você precisa ainda? Para ser um discípulo de Jesus, para ser batizado. Mas a pergunta, de novo, não é essa. A pergunta é, você não teme a Deus? Eu espero que você tema. Porque qual era a sentença dos ladrões? O ladrão, ele olha para o outro e fala, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Se você tem pecado deliberado hoje, não importa. Se você está visitando a gente, se você é um discípulo de meses, de anos. Essa é a sua sentença. É ir para o inferno. É estar separado da graça de Deus. É a expectativa de juízo, de fogo. Você não teme Deus, você não teme isso. Em Mateus 10, Mateus 24, aliás, Jesus fala, não tenham medo dos que matam o corpo. Mateus 10, 28. Mas não podem matar a alma. Então o nosso medo não deveria ser de coisas que podem nos matar fisicamente, mas sim, ele continua, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A gente não deveria ter medo dessas coisas. Cobra, avião, altura, ou medo da violência em São Paulo. Eu quero te dar um dado para te animar. Sabe qual é a mortalidade em São Paulo? 100%. Todo mundo vai morrer um dia em São Paulo. Assim como todo mundo vai morrer um dia no Canadá, seja por um alce, seja pelo frio, não sei. Lá também é 100% a mortalidade, em todo lugar do mundo. Todo mundo vai morrer um dia. A pergunta não é essa, a pergunta é, você teme a Deus? Você teme perder a sua alma, ter a sua alma destruída no inferno? Lembrem, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas tem uma coisa que pode salvar a gente disso. Eu queria compartilhar qual é essa coisa com vocês. Lá em em Êxodo 20. Muito bom, Vini. Vamos lá, eu quero te animar agora um pouquinho, tá bom? Muito bom, Vini. Anima, Vini. Mas é animador ter medo de Deus. Muito bom, Vini. Vamos lá, Vini. Quem é o nosso Deus, afinal? Quem é o Deus da Bíblia? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador. É o Deus que te fez. É o Deus que quer que você seja salvo. Deus não quer te destruir. A razão de Deus criar o inferno não é para você ir para lá. É para você querer não ir para lá. Mas a gente tem que saber que isso existe. A gente tem que saber quão terrível é isso, quão poderoso é o nosso Deus e quão justo Ele é. Deus, Ele não quer que pessoas sejam perdidas, mas Ele é justo. Olha Êxodo 20, 18. Fala assim, vendo o povo diante dos trovões, vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Novamente, o povo, eles viram os raios, eles viram os relâmpagos, eles viram o som. Em vez de temer a Deus, eles temeram essas coisas. Ficaram à distância de Deus. Porque eles tinham medo de morrer fisicamente. E não espiritualmente. Mas aqui a Bíblia continua, versículo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor de Deus é algo incrível. É algo extraordinário. Porque, sem dúvida, a gente não quer pecar. Paulo fala que quando ele peca, ele faz o que ele não quer. É isso que o pecado nos força a fazer. Mas o que o temor de Deus te dá? A escolha para não pecar. É isso que Moisés diz aqui, que o temor de Deus, ele nos livre de pecar. O temor de Deus, ele nos livra de pecar de 3 formas. Primeira forma, confessando os pecados a Deus, mas também às pessoas. Por quê? Porque naturalmente a gente teme mais pessoas que a Deus. Então, eu garanto que ninguém aqui, por exemplo, assistiria pornografia se só a mãe estivesse do seu lado. Mas a gente esquece que Deus está do nosso lado. Por quê? Porque a gente teme mais pessoas que a Deus. Então, confessar pecados às pessoas
É uma forma que ajuda a gente a entender o temor de Deus e não pecar. A segunda forma, o segundo passo, é se afastando do pecado. Ficando o mais longe possível dele. É tendo parâmetros na sua vida espiritual. Então, eu não quero ser queimado no fogo. Eu não quero. Então, eu quero ficar, não o mais perto que eu posso para não me queimar. Eu quero ficar o mais longe possível para nunca me queimar. E é assim que a gente entende o temor de Deus. Então, se eu não quero pecar, eu não vou sair com os meus amigos para ir no bar que não são discípulos. Porque isso vai me levar a pecar, ou pelo menos ficar próximo do pecado. Então, se eu não quero pecar, eu não vou sair sozinho com uma irmã ou com um irmão, ou mesmo com uma não discípula. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu não quero pecar, eu quero ficar longe do pecado. E a terceira forma, segundo Salmo 36, do 1 ao 2, é percebendo e rejeitando o pecado. Qual é a razão de alguém não se arrepender do seu pecado? É não temer o Senhor. É isso que fala esse salmo. Você não se arrependeu ainda por quê? Seja de indisciplina, seja de preguiça, seja de impureza, seja de mentira, por quê? Porque você não teme o Senhor ainda. Não suficientemente. Então a gente tem que temer o Senhor. Amém. Você não teme o Senhor, sem o temo. Isso é algo bom, família. A gente tem que querer temer a Deus. E aí a gente vai terminar de forma bem inspiradora com o segundo ladrão na cruz. Aquele que virou e falou, você não teme o Senhor. E depois virou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E a resposta de Jesus para ele é a mais animadora possível. Jesus fala, hoje, você estará comigo no paraíso. A gente não quer ouvir o mesmo? O que a gente precisa? Ter temor. A única coisa que salvou esse ladrão foi o temor de Deus. Ele não teve tempo de amar Deus. Não teve tempo. Ele só teve tempo de temer a Deus. É mais ou menos quando sua mãe, ela fala para você lavar a louça. Ela não vai falar calminha. Ela vai falar, filho, a louça. Claro, mãe, eu te amo, mãe. Claro que eu vou lavar a louça agora, nesse momento. Eu vou sair do Facebook, eu vou lavar a louça porque eu te amo, mãe. Não é assim que a gente age, não é? Imagina um mundo sem temor. Não funcionaria. Imagina alguém, sei lá, cometeu um crime. Olha, por favor, você gostaria de se reter na prisão por um momento? Por quê? Porque eu amava essa pessoa que você... Não é assim que funciona. As pessoas não agem sem temor. É assim que a gente é. A gente precisa do temor de Deus. Às vezes a gente relaciona medo. Medo e temor é a mesma coisa. A gente relaciona medo com algo que paralisa a gente. Então, eu lembro quando eu jogava futebol. Quando eu era pequeno, eu fazia society. E eu era bem gordinho naquela época. Mais que agora, depois que eu casei. Então, eu saí do treino, todo suado. Encontrei minha mãe, eu falei, mãe, me compra uma coxinha. Ela foi lá e comprou uma coxinha pra mim. A hora que eu fui dar a primeira mordida nela, eu vi meu técnico gritar lá do meio do campo, com todos os meus amigos lá. Ele me chamava de Príncipe, era o meu apelido. Ele gritava. Ele gritou assim, ô Príncipe! Tá comendo coxinha depois do treino? Você já tá fora de forma. O que você tá fazendo? Eu vou falar pra você, quando eu vi isso, eu tava assim, com a coxinha na boca ainda. Me deu temor. Me deu medo. Nunca mais eu comi coxinha depois do treino. Nunca mais eu comi coxinha. Não, brincadeira. Mas o temor, ele é bom. Às vezes a gente relaciona medo com algo que te paralisa. Mas no hebraico a palavra medo é composta de duas partes. Uma dessas partes é um poder do alto. E a segunda parte é movimento. Então o que é o temor de Deus? Não é um medo que te paralisa. É um medo que te move. Te move para onde? Pela salvação. Amém. Esse é o nosso segundo ponto. Hoje você estará comigo no paraíso. Se você tiver temor de Deus hoje, esteja certo disso. Que você vai estar com Jesus um dia no paraíso. Amém. Esse homem foi salvo por temor de Deus. Ele não teve tempo de ter amor.
E às vezes é assim, talvez você não vai ter tempo de amar Deus sequer. Mas se você tiver temor, você vai entender a importância disso. Sabe que a Bíblia fala que a gente é salvo, não de Satanás. Não tem nenhum lugar que fala isso, nós somos salvos de Satanás. Claro, a gente é salvo de Satanás, a gente é salvo do inferno. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente se batiza, a gente é salvo de Deus. Fala em Romanos 5:9. A gente é salvo de Deus. Mas é bom quando as pessoas têm temor, e esse temor move, porque move para a salvação. Amém. E o exemplo real disso foi a vigília que a gente teve de sexta para sábado, com os universitários da Oeste. Porque a gente precisava de temor. Sim, a gente viu muitas pessoas caírem da fé. Mas qual é o ponto? Isso não tem que desanimar a gente. Isso tem que dar temor de Deus para te mover para a salvação. E foi isso que a gente viu na vigília. A gente confessou pecados, a gente orou pelos pecados, a gente orou por outras coisas, a gente orou para que essas pessoas que caíram voltem um dia, a gente orou para continuar avançando o reino de Deus. E eu garanto uma coisa, todo mundo que estava lá saiu cheio de temor, especialmente uma pessoa. E essa pessoa é o João. Então, eu lembro de fazer isso tudo com o João. Eu perguntei, João, você quer ser um discípulo? Ele falou, quero. Eu falei, João, mas se você se torna um discípulo só por causa do seu irmão, só por causa da sua avó, que é uma discípula também, você não vai ser um discípulo fiel até o fim. Porque você precisa entender o temor de Deus e a graça de Deus. Você tem que ser um discípulo por isso. Ele falou, eu quero ser um discípulo. Eu falei, quer mesmo? Eu posso provar seu coração? Ele falou, pode. Então eu quero te desafiar a ligar para sua avó e falar que você quer ser batizado amanhã. E ele, mas sério? Mas minha avó vai ficar brava comigo. Eu falei, João, você tem que ter fé. Você tem que confiar em Deus e ter temor, porque se você não se arrepende, não se batiza, você vai para o inferno. Ele, tá bom, vou ligar para minha avó. Aí ele ligou para ela e voltou animado. Nossa, Vini, minha avó falou que tudo bem. E não só isso, mas que ela vai estar aqui com a minha mãe. E olha que incrível, ontem o João foi batizado. Ele é seu irmão em Cristo. E depois eu falei, João, que incrível que você teve temor de Deus e ligou para sua avó. E ele sim é um doce de pessoa, obviamente. Ela ia falar assim. Mas qual é incrível? Ela já sabia que ia ser batizado, antes dele ligar. Porque o Freitas ligou antes para ela. Ele falou, o João vai ser batizado. Então ele ligou achando que ela não sabia, mas ela sabia já. Mas o incrível foi ver o coração dele que ele ligou mesmo assim. Fantástico, não é? Então, olha isso, como o temor de Deus, ele é algo bom. Por quê? Porque leva a gente para a salvação. Como levou esse ladrão na cruz. E muitas pessoas não entendem o ladrão na cruz. Qual é a pergunta mais comum que a gente ouve? Sim, a gente estuda na Bíblia que o batismo é necessário para a salvação. É o ponto da salvação de alguém. E o argumento que eu mais ouço é, mas e o ladrão na cruz? Ele não se batizou. Então eu não vou me batizar também. Okay. A gente tem que ser paciente e ajudar, obviamente. Mas, e o ladrão na cruz? Ele não se batizou, tá bom? Ótimo. Então quando eu te perguntarem isso, eu quero que você faça uma pergunta de volta. Qual era o nome do ladrão? Alguém sabe? Eu não sei, que a Bíblia não fala. Qual era a nacionalidade do ladrão? Alguém sabe? De que país ele veio? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe porque a Bíblia não fala. O que o ladrão roubou? Você sabe? Eu não sei porque a Bíblia não fala. E daí chega alguém com essa pergunta. Mas ele não se batizou. Onde a Bíblia diz que ele não se batizou? Não diz que ele não se batizou. Nem que ele se batizou. Como você sabe? A resposta é, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Porque, eu quero que você anote, Mateus 3, do 5 ao 6, a Bíblia diz que em toda Jerusalém, em toda a Judéia, as pessoas sabiam de João Batista. Que elas iam até ele para serem batizadas. Então nada garante, eu nunca tinha ouvido isso antes, mas olha que interessante. Nada garante que ele não se batizou. Em primeiro lugar.
Você não pode afirmar isso. Nem que sim, nem que não. Mas eu diria que é mais provável que eles tenham sido batizados por João. E para ele a salvação era uma questão de arrependimento. Simplesmente. Então é bem provável, porque as pessoas conheciam João Batista e muitas foram ser batizadas por ele. Segundo argumento, o ladrão nasceu e morreu sobre a lei do Antigo Testamento, não do Novo. Então no Antigo Testamento, para ser salvo, você tinha que cumprir a antiga aliança, ser um judeu fiel, atender à lei mosaica. Essa era a condição para ser salvo. E na época de Jesus, a Bíblia diz em Mateus 9,6 que na terra ele podia perdoar pecados. Então, Jesus perdoou o pecado de 3 pessoas na Bíblia só, na Bíblia inteira. Da mulher pecadora, do paralítico, que é o que fala Mateus 9,6, e do ladrão na cruz. Então, se Jesus viesse até você e falasse, seus pecados estão perdoados, seus pecados estão perdoados. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, o que ajuda a entender o ladrão na cruz? Que Jesus perdoou ele pessoalmente. Mas ele deixou a nova aliança agora pra gente. Então sim, Jesus poderia vir até aqui e perdoar você, mas eu não acredito que ele faria isso porque ele deixou a nova aliança. Ele deixou a Bíblia. E a Bíblia é suficiente. A Bíblia ensina o caminho da salvação. Se você está visitando a gente hoje, seja como esse ladrão. Estuda a Bíblia. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas querem ser salvas como ladrão, mas não como jovem rico. Já pensou isso? Eu quero ser salvo no último momento de vida. Tá bom, você pode esperar até lá, mas talvez você não seja. Mas lembra o que Jesus fala para o jovem rico? Deixa tudo e me segue. Você vai ter uma riqueza nos céus. É dessa forma que a gente tem que querer ser salvo. Pelas Escrituras. Como Jesus falou para ele. O ladrão na cruz é uma exceção. Mas claro que esse homem teve temor de Deus. O temor de Deus é algo incrível. Salmo 25, do 12 ao 14, fala que só pelo temor de Deus a gente pode entender o plano de salvação. Se você não teme a Deus, você não entende o que a Bíblia diz de salvação. E é por isso que a maioria das pessoas não entendem. Mesmo que a gente explica, mesmo que é claro, mesmo que é visível nas Escrituras, elas não entendem. Não porque é difícil de entender, mas porque elas não temem a Deus. O temor de Deus, como eu falei, é algo incrível. O amor de Deus aparece 88 vezes na Bíblia. Mas o temor aparece 278. A Bíblia fala mais do temor do que do amor. Por quê? Porque o temor leva ao amor. Eu só posso amar alguém que eu temo. Então, eu amo minha mãe. Eu amo meu pai. Mas por que eu amo? Porque em primeiro lugar eu temo eles. Eles podem me expulsar de casa. Eles podem parar de cozinhar para mim. Eles podem tirar meu computador. Mas mais do que isso, eles podem cortar o relacionamento comigo. Eu posso perder esse relacionamento. Então isso me dá temor. Eu não quero perder meu relacionamento com Deus. Então eu tenho temor de Deus. Para amar Deus ainda mais. O temor de Deus é algo incrível. O temor é o que leva para o amor. E o mesmo Deus de temor do antigo é o mesmo Deus de temor do novo. Mas o mesmo Deus de amor do novo é o mesmo Deus de amor no Antigo Testamento. Deus é um Deus de amor. E eu tenho um desafio para a gente nessa manhã. Está em 2 Coríntios 5:10. Você quer um dia estar nos céus com Deus? Eu quero. Eu quero encontrar esse ladrão que chegou nos céus. Qual o segredo para isso? 2 Coríntios 5:10. Fala assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia diz que cada um de nós vai comparecer perante Cristo no tribunal. Vai ser julgado pelas obras. Mas o versículo 11 diz quais obras? Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Por que um discípulo faz discípulos?
Por que um discípulo é um pescador de homens? Por que um discípulo tem um propósito verdadeiro? Por que um discípulo evangeliza todos os dias? Por que um discípulo está envolvido em estudos bíblicos para ajudar outras pessoas? Por uma razão. Porque a gente teme o Senhor. Pelo temor do Senhor, a gente persuade as pessoas. É isso que a Bíblia diz. E eu me deparei essa semana, entre outras semanas na USP, persuadindo as pessoas. Por quê? Porque persuadir as pessoas, fazer discípulos, como Jesus mesmo diz, dar fruto, implica na minha salvação. A Bíblia diz que todo que não dá fruto é cortado. Eu espero que você tenha temor do Senhor para dar fruto para Deus esse ano. Para ajudar pessoas a virem para Deus. Porque se você entender o temor do Senhor, você vai. Mas entenda isso. Por que a gente persuade as pessoas? Não só porque a gente teme, mas porque a gente teme por elas também. Eu lembro de perguntar para um rapaz essa semana na USP: e você quer estudar a Bíblia? Você acredita em Deus? Ah, eu acredito em Deus, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que estudar. E eu perguntei para ele: mas e depois que você estudar? Não, depois acho que eu tenho que me formar primeiro. Eu não tenho tempo agora na faculdade. Tá bom, mas e depois que você se formar? Não, depois eu vou trabalhar. Eu vou estar muito ocupado trabalhando. Talvez eu fazer um mestrado, uma pós. Tá bom, mas e depois? E depois que você trabalhar? Ah, eu quero ter uma família. Aí eu vou ter que cuidar da minha família, vou ter que cuidar dos meus filhos. Tá bom, mas e depois que você tiver uma família? Ah, depois eu vou me aposentar. Tá bom, mas e depois? Depois eu vou morrer. Mas e depois? Esse é o temor de Deus. E depois? E depois? Eu quero que a gente entenda essa pergunta não só do ponto de vista das pessoas, mas do nosso ponto de vista em relação a elas. E depois? Eu quero persuadir você essa manhã. Eu quero persuadir você a temer o Senhor. Eu quero persuadir você a ter fé. Sabe o que eu acho que falta na região oeste? Não é fé. Porque no começo do ano a gente estava com muita fé. A gente estava animado, a gente viu milagres. A gente viu os cultos especiais, Deus abençoar. Lembra? Lembra do culto do primeiro século? Lembra do Convictus Awards? Lembra do culto do Dia das Mães? Lembra os milagres que a gente viu? Lembra as pessoas vindo a Deus? Lembra? Lembra a fé dos discípulos? Eu lembro depois da conferência, a gente evangelizando todos os dias, indo no metrô os domingos. Por que a gente não continua fazendo isso agora? Não é só falta de fé. É falta de temor. Porque ainda que você não tenha fé, o temor de Deus tem que persuadir você hoje a fazer o que tem que ser feito. E a ter fé também para fazer isso. E eu quero dar fé. Vamos terminar em uma última escritura, Hebreus 10, 32. Lembra aquela escritura que mais me dá medo? É a mesma. Mas eu quero continuar ela porque, ao mesmo tempo, é uma escritura que mais me dá temor, me dá medo, mas é uma das escrituras que mais me animam, que mais me dão fé, que mais me dão temor, que me move. Olha o que fala Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias. Então lembrem-se daquele culto especial. Lembra quantas pessoas vieram. Lembra dos bate-papos no começo do ano? Lembra quantos estudos bíblicos a gente tinha? Tinha pessoas estudando a Bíblia todos os dias da semana. Cada um de nós estava empenhado em compartilhar a fé. Então lembra desses dias. É o que a Bíblia fala. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E aí vem para mim um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, 39. Nós, porém,
Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você tiver o temor de Deus essa manhã, você jamais vai cair da fé. Se você tem o temor de Deus, você jamais vai ser destruído. Se você tem o temor de Deus, você pode vencer o pecado. Você pode. Se você tem o temor de Deus, você vai persuadir as pessoas. Você vai essa semana junto comigo compartilhar sua fé todos os dias. Se você tem o temor de Deus, você vai estar em estudos bíblicos para ajudar, para amar pessoas. Se você tem o temor de Deus, você vai ver muitos milagres. Em Atos 2, essa era a igreja. A Bíblia diz em Atos 2 que todos estavam cheios de temor e maravilhas eram feitas. Se você tem esse temor, se cada um de nós aqui tem esse temor, essa vai ser a mesma igreja de Atos 2. E os milagres estão por vir. As maravilhas estão por vir. Eu só te peço algo. Saia daqui maravilhado com o temor de Deus. Saia daqui movido pelo temor de Deus. Saia daqui com decisões hoje. Confessa o seu pecado, se arrepende dele. E vem comigo para a missão. A gente vai evangelizar. Eu falei isso na vigília. A gente tem um número suficiente de pessoas aqui na região para evangelizar São Judas. A gente tem um grupo puro e unido. A gente tem um número suficiente de pessoas aqui para evangelizar a AMB. A gente tem um número de discípulos que a gente precisa. A gente não precisa de mais. Para evangelizar a USP. A gente tem um número de discípulos para evangelizar a Vila Olímpia e a região oeste. A gente tem um número de discípulos para terminar o ano sonhando com 100 na oeste. A gente tem. O que a gente precisa é que cada um de nós tenha o temor de Deus. E tendo o temor de Deus, não meu, mas a Bíblia garante que você não vai ser dos que são destruídos e retrocedem, mas dos que perseveram e são salvos. E para Deus seja a glória. Amém.